tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Anima, gente! O feriadão já passou, né? E a gente começando aqui um programa, ó, cheio de convidados maravilhosos, que eu tenho certeza que a sua semana vai ser maravilhosa, viu, gente? Vamos receber o nutricionista Alan Davi, esclarecendo todas as nossas dúvidas sobre carboidratos. Será que é o grande vilão? Então fica aí a pergunta, hein? O ambientalista Alessandro Azzoni vai falar pra gente sobre o descarte irregular de lixo e quais as punições para quem faz esse tipo de descarte incorretamente. Olha que maravilha. Temos também aquele momento beleza, né? Os dermatologistas Breno Marques, tá? Vai falar pra gente, olha só que bacana. O Breno e a Luciana Passoni vão mostrar as novas técnicas, tá? Para combater a queda de cabelo, gente. E também transplante capilar, que todo mundo fica na curiosidade. O que tem de novidade, o que tem de mais moderno? Fica antenado que você pode participar e esclarecer a sua dúvida. 25786000, fica liberado o telefone, 9539970461, o WhatsApp que você já pode mandar a sua pergunta, tá? Esclareça a sua dúvida. Nossa convidada para lá de especial no Chá da Tarde de hoje, a minha amiga Cláudia Tenório, apresentadora que eu amo de paixão, viu, gente? Minha amiga desde a adolescência. E nós vamos falar sobre a carreira, sobre filhos, sucesso e tudo isso preparado com Chá da Tarde, delícia, pela chefe Sheila Alves. Programa começando, claro, tem que mostrar a beleza da mesa. Sheilinha, bem-vinda! Tudo bom, querida? Tudo bem. Primeira vez, né? É. Espero que seja a primeira de muitas. Obrigada. Seja bem-vinda. Descreva o que tem na mesa hoje. Aqui tem um bolo de cenoura com creme de avelã, pão de mel, os minis bolo de doce de leite com amendoim e bolo de coco. Bolo de coco. Tudo que não pode faltar numa mesa de chá da tarde, né? É. Qual que é o carro-chefe lá? O que é que o povo mais gosta? Pão de mel. Pão de mel? É. Pão de mel é perdição, né? Todo mundo gosta, né? E quais as redes sociais? Como nós encontramos você, Sheilinha? Sheila Alves, confeitaria, no Instagram e no Face também, Sheila Alves. E o número é 11 959 7613 34. Quanto tempo a gente precisa para ligar, para fazer pedidos? Pelo menos um dia antes. Pelo menos? Tá bom, hein? Um dia corrido, né? É. Vira a noite fazendo doces e bolos, né? Eu de manicure para confeiteira. Então que a gente já delícia. tem uma. Quanto tempo já tá na confeitaria? Já vai fazer 2 anos. Bom, você descobriu, né? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Fica à vontade. Se quer comer um pedacinho de bolo aí, um pão de mel, tá em casa, viu? Vamos lá, Brasil. Telefone liberado. 25786000. Quer fazer uma pergunta pro convidado? Vamos lá. Lugar de lixo é onde? No lixo, né? Só que as pessoas ainda jogam nas ruas, nos bueiros. Olha, Azzoni. Bom, tudo bem? graças a Deus. E aí, falar desse assunto até incomoda a gente, né? É irritante quando a gente sai nas ruas, a gente começa a observar as pessoas jogando lixo do carro, cigarro, latinhas. E aí, quando chove, volta tudo, né? Parece que Na os verdade, não bueiros... precisa nem falar sobre o tema, nem devia ter lei por isso, né? Mas tem que alertar. Eu Devia quero ser saber por se dói no educação bolso, mesmo. porque brasileiro só sente no bolso. Também tem isso, né, Azzoni? Exatamente. Quais as novidades, você como ambientalista, sobre dentro dessa área, quando sujando rua? Agora saiu recentemente o decreto do prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, que é o decreto para os grandes geradores de resíduos, aonde ele vai fiscalizar os grandes geradores, porque estava acontecendo de muitos grandes geradores estarem jogando os resíduos na própria coleta normal da prefeitura. Que absurdo. Só que assim, quando a gente fala grandes geradores, a gente imagina que sejam aqueles... As grandes indústrias. mas começa com 200 litros dia. Isso é uma lanchonete, é uma padaria, é um mercadinho pequeno. Ele acaba tendo os 200 litros. Então, é o pequeno grande gerador, né? De 200 a 500 litros dia, é o pequeno grande gerador. Os grandes geradores que fazem acima de 500, eles já estão já tem esse sistema de coleta, já. Mas aquele lá, o que é a padaria, a lanchonete, que deveria ter uma coleta e não tem, ele acaba colocando na calçada e acaba Mas parece sendo... que a cidade, mesmo São Paulo, não está preparada para a coleta inteligente, né? A Não. reciclável. A gente vê muitos prédios, vou falar mesmo, Jardim Acapulco aí no Guarujá, um condomínio que parece uma cidade com tantas casas, não tem. E aí, como é que a gente faz? Hoje a gente tem até uma facilidade que tem alguns aplicativos como Elixo, que acaba indicando os locais aonde você pode levar. Hoje você tem as grandes redes de supermercados que acabam tendo convênio com cooperativas
esses grandes hipermercados, sempre no subsolo ou perto do estacionamento, tem a parte de triagem. Eu acho interessante começar, não digo você fazer aquela coleta seletiva, vidro, plástico, junta, faz o mínimo, né? faz o mínimo, o que é reciclável e o que é orgânico. Então separa. Isso você já vai ver que você já vai fazer um grande passo. Mas tem prédios, Azone, que você faz isso, você separa, né, do reciclável, e quando eles jogam, você coloca no lixo, lá mesmo, nos prédios mesmo, alguns se misturam porque não tem. Quando vem pegar, colhem tudo juntos. Isso é uma falha ainda que a prefeitura está... Por que ela soltou esse decreto, na verdade? É uma preocupação maior. Está acontecendo o quê? Cada aterro sanitário ela tem um prazo, 20 anos, 30 anos. E cada vez esse aterro está ficando mais longe da capital. E cada vez que ele fica mais longe, mais caro ele fica, que é o frete para levar, que é o famoso transbordo. Leva para um lugar e esse lugar leva para esse aterro. O que é mais caro hoje na coleta, justamente, é o frete até o aterro. Então, a ideia qual é? É aumentar a vida útil desse aterro que a prefeitura está usando e passar a responsabilidade para as pessoas que geram os resíduos. Mas não é só o fato de você pegar o teu resíduo e contratar uma empresa, mas você repensar no que você está fazendo. Porque na hora que você... De repente eu tenho 200 litros dia, mas eu começo a fazer uma coleta seletiva, eu começo a perceber que dos meus 200, 80 é orgânico e os outros 120 são recicláveis. Então eu posso dar para uma cooperativa e eu deixei de ser um grande gerador. Só pelo fato de ele fazer uma triagem interna. Uma triagem inteligente, né? Bom, decreto é o 58.701, que está em vigor na cidade de São Paulo. Entra agora o prazo para você fazer o cadastro de grande gerador e até não grande gerador, é agora dia 4 do mês 7. E o que isso agrega para a gente, para quem é o grande gerador e para a população toda? O que vai mudar? Vai gerar uma economia, porque hoje a empresa que faz, por exemplo, na cidade, só para vocês aqui que não são da cidade de São Paulo, mas são de outras cidades do interior do nosso Brasil afora, é um problema a gestão dos resíduos nas cidades. E esse custo, ele acaba ficando muito caro. Por exemplo, assim, quando você coloca teu saco de lixo na rua, ele é feito pela coleta, a coleta que é contratada da prefeitura. A partir do momento que alguém abre esse lixo e ele cai na rua, ele já vai para varrição. A empresa de coleta não poderia coletar, porque ela teria que chamar a empresa de varrição. Então é um segundo contrato. Um segundo trabalho já. Então, quer dizer, até essa questão de você colocar no horário, fazer a gestão... Os dias certos, né? Tem lugares. Exatamente, tem que fazer. A gente tem que pensar assim, não é pelo fato que eu pago impostos que eu posso fazer de qualquer jeito. Não, é exatamente o que você falou no começo, Nânia. Acaba voltando para nós, porque o orçamento fica mais caro. Só na cidade, nós estamos falando de 2 bilhões o nosso contrato por ano de resíduos. 2 bilhões. Dividido, deve estar em torno de 1 bi para coleta e mais 1 bi para... Deveria ser dinheiro utilizado para a saúde pública. Exatamente, nós estamos falando de coisas também, né? E poderia voltar para a cadeia produtiva. Nós temos assim, nós temos hoje na cidade aqui de São Paulo 20 mil toneladas dia. Disso, 12 mil toneladas dia é resíduo residencial. O resto vem de córregos, limpeza de rua, industrial. Até esses dias, né? Uma semana, 10 dias atrás, no Rio lá de detergentes, né? Aquela espuma totalmente tóxica, né? Então, a gente fala até que quando a gente fala de resíduos, a gente costuma falar resíduos e efluentes. Porque a gente tem o físico, que é o descarta, e o que você joga pela sua torneira também. Isso é tipificado como crime ambiental? Sim, é. A poluição é caracterizada na lei de crimes ambientais, a 6905, no artigo 54, ela fala muito clara a questão do crime de poluição. E lá ela faz o rol, até no fato de você soltar resíduos em vias públicas ou como soltar a poluição em águas. Então você pode pegar, se você quando a gente fala no direito, a gente fala do culposo, aquele que você não teve a intenção. Nunca tem intenção, né? A pena vai de 6 meses a 1 ano. Agora, se você fez intencionalmente... Vai dando fiança... geralmente pega, né? Os crimes ambientais, como ele acaba... A gente é o país da fiança também, né? E o crime ambiental, o máximo de pena que a gente tem é 5 anos, num caso muito grave. Então, nesse caso de lançamento de poluição, é de 1 a 4 anos. Como você é réu primário, você acaba pegando 1 ano. 1 ano você vai pegar um sursi, que é
é uma vantagem processual e você acaba ficando em liberdade. Mas nesse decreto novo agora, eu quero saber o que pode acontecer com o cidadão comum também. Ele só está enquadrando as empresas. Só a empresa. Mas, e tem alguma mudança também para a cidade no todo? Já tem uma lei antiga feita na época da Marta, que ela já regulamentava a questão do descarte. Foi, inclusive, quando ela instituiu a taxa do lixo. Mas aquela lei ainda está em vigor, a 13.478 de 2002. Lá ela tipifica toda a questão de qualquer munícipe. O residencial, o comercial, o grande gerador, ali você pode ser multado e tipificado como crime. O decreto, na verdade, ele vai pegar o grande gerador. Por que o grande gerador? Porque ele acaba, é o que eu falei, daqueles de 200 a 500, ele acabava usando a nossa coleta seletiva que a gente faz o residencial. E acaba indo para o aterro. Sendo que a lei, ele deveria procurar um tratamento melhor ou contratar um transporte melhor. Você não acha que o lixo também de casa residencial deveria tudo ter essa mudança? Sim, agora vai ter uma mudança muito grande dessa questão. Tem alguém querendo falar contigo, você já me explica. Alô? Boa tarde. Boa tarde, com quem falo? José Carlos. Oi, Zé, tá falando de onde? Que é Itaim Paulista. Bem-vindo, pode fazer a sua pergunta. Então, aqui tem vários pontos de ruas, onde eu moro aqui, né? Tem ponto viciado que fala, né? Exatamente. Eu moro próximo, bem dizendo, de esquina, o pessoal joga o lixo na esquina. Às vezes são próprios moradores ou pessoas chamados catadores, né? Que ganham um dinheirinho para jogar na esquina do vizinho, né? Esses pontos viciados, seria possível a prefeitura, eu sei que tudo é difícil, colocar câmeras, né? E também, referente ao lixo da reciclagem, podia fazer uma campanha em rádio e televisão, que determinado dia da semana iam passar um determinado caminhão para recolher só a reciclagem. Essa reciclagem, ela ia evitar dos aterros terminar mais cedo, né? E também, de repente, o próprio governo, a prefeitura, no caso, dá um desconto em IPTU, em alguns impostos, quem faz a reciclagem. É só fazer um sistema. Agora, infelizmente, tem que fazer a parte também educativa, que infelizmente o povo nessa parte não é educado, né? Eu ligo direto para 156. Aí a prefeitura vem, faz a limpeza, passou 10, 15 minutos, durante a noite o pessoal vem e coloca, né? E mistura também com lixo orgânico, aí vira aquela bagunça. Aí pode vir rato, bactérias, um monte de coisa. Se a prefeitura está fazendo alguma coisa, mas faça e punir quem tem que ser punido. Tá bom? Tá certo. Obrigado, um abraço para todos aí. Obrigada, Zé. Muito bem colocada a parte dele. O cidadão falando Não, mas é a realidade. Do dia a dia. Você acredita que realmente os pontos viciados viraram um negócio? Virou até um negócio meio criminoso, porque existem motoqueiros que passam pelos pontos, avisam por celular que o ponto está descoberto, ponto cego para lançar virou uma máfia para jogar isso na cidade. Então, ele sabe onde tem um ponto viciado, ele sabe aonde tem incidência de câmera, aonde ele é o ponto cego para ele fazer o lançamento. A prefeitura já está correndo com isso, justamente a ideia de você cercar os grandes geradores já é um grande começo, porque aí eles não vão descartar na rua, como a gente vê em determinados bairros, que você vê aquela montoeira de resíduos. Por exemplo, tem algum bairro que trabalha com a parte de roupas e tecelagem, você vê aqueles sacos de roupa, de tecidos, isso não vai poder acontecer mais. Grandes quantidades de papel na rua, então isso não vai existir mais. Então você acaba, porque no cadastro, quando você faz, você é obrigado a informar quem vai pegar. Agora, essa questão dos pontos viciados, o munícipe mesmo, você não precisa de uma prova constituída, como é num processo que você precisa da autorização.
Quem conseguir tirar Você uma pode fazer foto, mandar para a prefeitura, já é suficiente para pegar. A denúncia... 156 é o número para ligar. Você está fazendo certinho, tem que ligar no 156, que ela vai direcionar. Pode ligar para a prefeitura regional, que ela é obrigada a fazer a limpeza. Infelizmente, a cidade está cheia... O cidadão também deveria colaborar, né? É uma questão de educação. É Foi educação. Que Se a ele gente mesmo não se falou educar, que... não vai mudar nada, porque eles jogam sofás, colchões. A gente passa nas ruas, a gente vê em todos os lugares, gente, colchão jogado, sofá velho, vai descartando tudo em qualquer canto. Uma rua menos iluminada também eles colocam. E assim, o que muda para nós, munícipes, quando uma pessoa faz esse descarte? Em vez de ficar na coleta seletiva, que o caminhão passa e leva, ele está todo largado. Então você tem que chamar a empresa para ela vir fazer um aditivo no contrato, para vir limpar. Não estava no contabilizado isso dentro do contrato, então ele tem que fazer uma outra limpeza, e aí você vai ter outro ponto viciado. Então essa frequência desses pontos viciados já estão sendo demarcados, estão sendo monitorados. Tem alguns que já estão com câmera e já estão sendo... A própria Anlurb, que é a empresa especializada em limpeza urbana aqui da cidade, está mapeando essas áreas e controlando. Ela já conseguiu reduzir. Acho que hoje ela tinha 4.000 pontos. Hoje ela está em torno, acho que 2.000 pontos viciados. Ô, Azone, e o lixo de casa? Esse é o que mais incomoda. E cria-se em alguns prédios, o meu mesmo fez isso, separar, né, Aí depois lixo. ele junta tudo lá embaixo. Aí lá embaixo eles juntam tudo. Então, é assim, o prédio residencial não entra em grandes geradores. Mas tem que entrar de um jeito para a cidade... Porque, de uma certa forma, você tem a coleta... Quantos prédios tem? Quantos prédios a cidade de São Paulo tem? Se não fizer uma coleta inteligente, não vai adiantar nada. E assim, a questão de você fazer a coleta seletiva, você já separar no seu apartamento... Na minha casa eu já separo, mas aí diz que quando chega lá embaixo que eles vão pegar, eles jogam e misturam tudo. O que vocês poderiam fazer nesse caso do condomínio, se não tiver uma coleta seletiva, a prefeitura está tentando ampliar essa coleta seletiva porque as empresas, os centros de triagem estão com capacidade ociosa, ou seja, está faltando matéria-prima para poder fazer a reciclagem. Então ele está aumentando essa questão da coleta seletiva. Se seu bairro não tiver a coleta seletiva, tem as cooperativas, pede para o pessoal do condomínio não misturar, separar mesmo, só colocar na rua a questão do orgânico e deixa o reciclável e chama uma cooperativa. Porque tem a cooperativa que pega só vidro, tem cooperativa que acaba pegando eletroeletrônico, acaba pegando embalagens. Existe na verdade... Faz um levantamento, Azone, vem traz para a gente os telefones, sim. os sites. Eu trago aonde a gente pode fazer essa coleta, onde poder entregar quando você não tiver uma prefeitura que faça... Vamos fazer um bate-papo, criar um dia uma roda de debate, trazendo cada um direcionado nisso, em vidro, em colchões ou em madeira. Perfeito, ótimo. Aí a gente já coloca até para vocês munícipes. Para a cidade de São Paulo. Exatamente. Acho que o grande problema hoje, quando a gente acaba assistindo às grandes enchentes, acaba vendo que Este é o grande problema. Quando chega na hora, acabou tudo. É tudo... Volta, né? Volta, porque as galerias ficam entupidas com resíduos lançados pela população, como o próprio telespectador colocou a questão do descarte. A prefeitura vai, limpa, no outro dia vai lá e suja. É complicado. É complicado, realmente. Educação acima de tudo, né? É o básico. Eu acho que... Educação não tem dinheiro, não tem nada não, gente. É da pessoa. Todo mundo pode fazer a sua parte. Sabe aquela chamadinha de orelha? Você vê a pessoa jogando uma bituguinha de cigarro. Amigo, caiu, joguei uma garrafa, caiu a sua garrafa. Sabe, pequenos atos que a pessoa vai lembrando e vai modificando os atos, entendeu? É chato, mas às vezes a gente tem que começar a ser chato. Começar a fazer, né? Exatamente. Zone, obrigada mais uma vez. Imagina, e vou te esperar para a gente fazer essa roda, um bate-papo, trazendo todas as pessoas responsáveis em São Paulo dessa área para a gente ver como Vamos sim, é muito importante, um ótimo tema. Deixa, por favor, a sua rede social para quem está em casa já poder acompanhar você. Facebook é Alessandro Azone. Meu site é dralessandroazone.com. Meu Instagram é aleazone ou meu WhatsApp 11 99622 3023. Obrigada, viu? Imagina, Nani, estou sempre às ordens. Estou aguardando você aqui. Fica à vontade. Fechou. Aí, viu? Amor. Beijo. A gente vai fazer uma roda de bate-papo que eu quero aprender, esclarecer tudo para todo mundo. Vamos lá, Brasil. Agora eu vou falar para você que está em casa aí sonhando com a casa própria. Eu sei que é o sonho de todos nós, não é verdade?
E eu vou apresentar para você uma oportunidade única, gente, que você que quer sair do aluguel e ainda morar num bairro 100% planejado no Butantã, você precisa conhecer o Reserva Raposo, gente. É simplesmente o melhor projeto Minha Casa Minha Vida do Brasil. Fica localizado no quilômetro 18,5 da rodovia Raposo Tavares, no Butantã, com fácil acesso a Marginal Pinheiros, Rodoanel, Regis Bittencourt, além da proximidade com o metrô e terminal de ônibus Butantã. Olha só no Reserva Raposo você terá um bairro planejado e uma infraestrutura completa com 6 centros de educação infantil, centro de dia para idosos, unidades básicas, saúde, escola pública, parques, um novo terminal de ônibus e muito mais. São apartamentos de 2 dormitórios com uma vaga na garagem e lazer completo para você e sua família. Com churrasqueira, forno de pizza, playground, piscina coberta, salão de festas, brinquedoteca para criançada, quadra esportiva, pet place e muito mais, gente. Tudo isso a partir de apenas R$210 mil. É isso mesmo que você ouviu, apenas R$210 mil. E a documentação grátis. Você ainda pode usar o seu fundo de garantia. Gostou? Então aproveita, a semana está começando, visite o mega estande de vendas e conheça os 2 maravilhosos já decorados. Olha só as imagens para vocês. Estão lindos, não estão? Verdade, né, gente? Olha só, então vai lá, marca, só para você lembrar, o Reserva Raposo fica no quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, no Butantã. Para maiores informações, acesse o site reservaraposo.com.br ou ligue 42007000. 42007000. Reserva Raposo do tamanho dos seus sonhos. Fácil, hein, gente? Olha que delícia. Tá aqui, ó. Super dica pra vocês. Olha só. Vamos lá, Brasil. Semana começando, todo mundo quer saber da dietinha, dos cuidados, como é que fica a nossa nutrição. Tudo bom, querido? Estamos alimentando errado, estamos fazendo certo. O que são os carboidratos? Vilão, o amigo, o aliado, em algumas situações, como que a gente pode descrever? É isso aí, para algumas pessoas elas veem muito como o vilão, né? Mas ele pode ser o mocinho, sim. Né? Então, o que acontece? O carboidrato ele é um macronutriente. Dentre os macronutrientes, nós também temos as proteínas, as gorduras, né? Mas o carboidrato é um componente de diversos alimentos que a gente encontra aí no nosso dia a dia e ele deve ser ingerido constantemente para fornecer as energias que o nosso corpo precisa. Precisa mesmo, né, para movimentar, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, o carboidrato ele vai corresponder em torno de 50% até 70% do valor energético total que a gente precisa no dia. É muita coisa, né? É bastante coisa. Então, sem carboidrato, meu bem, você não vive. Isso não vai funcionar muito bem. Não vai funcionar bem, vai ficar uma coisa meio lenta, né? E você trouxe aqui para explicar. Então, professor, por favor, uma aula, o que são carboidratos, qual a função do carboidrato no nosso corpo, quando a gente precisa, quando a gente sabe que está em excesso. Claro, tem que ter um acompanhamento de um profissional, fica mais fácil. Mas beleza, então vamos lá. O carboidrato ele tem como principal função fornecer energia, tá? Então essa é a principal função do carboidrato. A gente vai conseguir ingerir de diversos tipos de alimentos. Então, por exemplo, a gente tem aqui as frutas, né, que são uma ótima fonte de carboidrato, a aveia, o pão de forma integral, a mandioquinha e a batata doce, tá? Então, a partir daí, o carboidrato ele começa a fornecer uma gama de energia. Só para você ter uma ideia, o nosso cérebro, ele corresponde a 2% do peso corporal total. Pouco, né? Mas se você for ver a quantidade de carboidrato que ele precisa para funcionar, ele chega a consumir cerca de 25% do total de glicose disponível no nosso corpo. A glicose sendo o produto final da degradação do carboidrato. E por que essa aqui é a queridinha de todos, hein? Quem tá de dieta, quem não tá de dieta, todo mundo entrou na era da batata doce. É a era da batata doce. Por quê? Vai entrar aí a qualidade do carboidrato, tá? Então a gente tem os carboidratos complexos e nós temos também os carboidratos simples. Qual que é a diferença entre eles? Os carboidratos complexos, eles têm uma estrutura química maior, com mais ligações, ou seja, o nosso corpo ele demora mais tempo para digerir esse tipo de carboidrato e para absorver ele. Já o carboidrato simples, ele tem uma estrutura química menor, ou seja, o nosso corpo vai digerir ele mais rapidamente, assim como vai absorver ele mais rápido também. Agora, tudo isso vai estar relacionado com a produção de insulina. Conforme o corpo absorve mais rápido esse carboidrato que foi digerido, maior é a produção de insulina, que é um hormônio que vai carregar a glicose para dentro da nossa célula. Sendo assim, a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, é um hormônio que está relacionado a processos de construção do nosso corpo. Um desses processos é a lipogênese, que é a formação de gordura. Então, se o carboidrato for digerido de forma muito rápida e absorvido de forma muito rápida, você gera um pico na produção de insulina, um pico na produção de gordura. Né? E isso acontece muito com os alimentos de alto índice glicêmico.
né? Que a gente fala que são alimentos que a glicose entra de forma rápida na nossa E o corrente diabético sanguínea. nessa história, hein? Onde entra? Aí entra o diabético. O diabético a gente tem que controlar muito a questão da quantidade que ele vai ingerir. Então, principalmente trabalhar com alimentos de médio e baixo índice glicêmico, ou seja, são carboidratos que vão ser digeridos de forma mais lenta e absorvidos também de forma gradativa. Então você não gera esses picos na produção de insulina. Então o diabético ele consegue trabalhar melhor a ingestão de carboidratos, sem falar que dependendo do antes tipo... cortavam tudo deles. Cortavam tudo. Dependendo do tipo de diabetes, você consegue ter um controle melhor. O diabético, que já vem trabalhando a doença há algum tempo, ele já tem a noção de quanto carboidrato tem em cada tipo de alimento. Então ele vai conseguindo ter uma noção muito boa do que ele pode ingerir, quando ele pode ingerir. Isso é muito legal. Hoje em dia, E essa briga aí, né, em que vive, um fala que pode, é 2.500 calorias, outro fala que pode ser 3.000, outro fala que depende do seu peso. Qual que é a realidade dentro das calorias que a gente pode por dia? Exatamente o que você falou, é muito interessante, porque cada corpo vai responder de uma forma. Uma forma diferente. Então, a gente tem aquela questão da individualidade biológica. Dependendo, tem gente que responde muito bem a uma quantidade alta de carboidrato, tem uma sensibilidade alta à insulina, ela consegue ter uma absorção boa do carboidrato. Já tem pessoas que têm uma resistência periférica à insulina, então ela já não tem uma absorção muito boa desse carboidrato. Então, a quantidade que a gente vai trabalhar com essa pessoa já é diferente da que responde de forma melhor. Mas ambas precisam do carboidrato para funcionar. Só vai ter que daí trabalhar a quantidade. Ver a atividade física, ver como é que é a rotina da pessoa. Então, é aí que entra essa questão. E aqui, o que você pode falar para a gente desses carboidratos? O que faz bem, como que é? Legal. Então, aqui nós temos a mandioquinha e a batata doce, tá? Eles são muito versáteis, então a gente pode introduzir eles de diversas consistências. Então, a gente pode fazer purê, sopa, pode consumir sólido mesmo. Eles são alimentos de médio índice glicêmico. Então, para quem está querendo introduzir o carboidrato de forma gradativa e não gerar aqueles picos de insulina e pico de produção de gordura, são muito interessantes, tá? Aqui, Substitui por algum alimento? ingrediente, algum alimento? Como faz? Qual é o segredo? A gente pode substituir eles principalmente no período do almoço e do jantar, né? Tem gente que gosta de comer na parte da tarde também, mas isso é um pouco mais difícil. Mais os atletas, né? Exatamente. Então a gente pode introduzir eles substituindo um arroz, uma massa, né? Um macarrão, um nhoque, alguma Não se coisa. mistura nunca, não se deve misturar nunca carboidratos? A gente pode misturar. Isso vai depender muito da quantidade que a pessoa tem disponível no carboidrato naquela difícil, né? refeição. Tem que ter um profissional, né? A gente tem que equilibrar muito bem as coisas. Mas, por exemplo, se a gente dividir talvez a porção do alimento, a gente pode encaixar um pouco da mandioquinha, um pouco do arroz, um pouco da batata. É só a gente ver como a gente vai distribuir eles no prato. E como que também vai ser passado na manteiga, se vai ser frito? Se vai passar, depende da maneira de preparo também. Hoje em dia a gente come muito fora, né? Então acaba tendo... porcariada também. A gente não sabe como que é o modo de E preparo. o pão, hein? E esse vilão aí? Os três inimigos são brancos, né? Exato. Sal, açúcar e farinha branca. São os três inimigos nossos, gente. Exatamente. Por quê? Acaba sendo que o pão branco, ele tem uma quantidade de carboidrato mais simples. Então a absorção é mais rápida, aí você gera aquele pico de insulina e pico na produção de gordura. Já o carboidrato, o pão de forma integral, tem um carboidrato mais complexo. Por quê? Todos os cereais integrais, eles preservam mais alguns nutrientes. Então você tem mais fibra, você tem a casca, você tem o germe, então você preserva mais. Então a qualidade é melhor. Por isso que a gente foca muito nos cereais integrais. E esse monte de pão que inventaram agora, hein? Pão preto, pão isso, pão com castanha, pão com noz, pão com farinha, pão sem farinha, com glúten, sem glúten. Eu já não sei mais o que é bom. O que fazer? Porque em Minas Gerais, vou falar pra você, não tinha muitas essas coisas lá na minha época. Muita mas mudou variedade. demais. Hoje é tanta variedade. Você vai num lugar para comprar pães, é tantas variedades que você não sabe de fato o que é bom, o que é real, o que funciona, se não funciona. Porque se a gente não lê, a gente pode até ler, mas a gente não vai entender. Exato. Uns têm gordura, tem farinha, tem açúcares, tem coisas que a gente... Esse substitui esse que vai dar a mesma coisa, se você comer um pão branco. Então, a primeira coisa que a gente deve olhar é o que você falou, rotulagem. Tem muita gente que não presta atenção, principalmente aqui no Brasil. A gente pega, às vezes, aquela marca que a gente conhece, né, que a gente está mais habituado a comprar. Sim. Mas é muito importante a gente ver duas coisas. A tabela nutricional, porque lá na tabela a gente consegue ver a quantidade de carboidrato que tem e consegue ver também qual a quantidade desses carboidratos que são simples, né? Que eles colocam assim, carboidratos totais, por exemplo, 20 gramas, dos quais tantos são açúcares. Então a gente consegue, a partir daí, avaliar qual que é a qualidade daquele carboidrato que a gente está comprando, né? E se às vezes não tiver a qualidade do carboidrato na tabela nutricional, a gente vai para a lista de ingredientes. E lá nos ingredientes, eles têm que colocar o que tem maior quantidade para o que tem menor quantidade. Então, se você vê que o açúcar, por exemplo, está muito próximo, você sabe que ele utilizou uma alta quantidade de açúcar para ser feito naquele produto. Então você está comendo açúcar puro. Então, pode ser que você esteja consumindo uma quantidade de açúcar muito grande. É por isso que complica para o lado dos diabéticos, nessas É por isso que informações. complica. E outra questão Porque que a gente... come pão preto.
né, os diabéticos. Minha mãe faleceu com diabetes. Isso eu te falo, ela ficava tanto na dúvida, coitada, na hora de comprar, que ela queria comprar o pão preto, ela achava que não era pão branco, né, que ela podia comer o pão preto, mas nem sempre. Nem sempre. Por quê? Às vezes a gente tem que prestar muita atenção nisso também, porque nos ingredientes, para ser considerado um alimento integral, né, por exemplo, o pão de forma integral, tem que ter maior quantidade de farinha integral. Você pode até ter a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, mas ela tem que vir depois da farinha de trigo integral, caso a marca esteja denominando que aquele é um produto integral. Se for 100% integral, aí tem que ter 100% de farinha integral. Né? Saímos do pão, vamos para a fruta. E aí tem a frutose. Exato. Que também é açúcar. Que é um outro tipo de carboidrato. Que é um açúcar também, né? Açúcar também. E aí? Não deixa de ser. E aí ela? E a fruta vai entrar, quando a gente calcula muito um cardápio, a gente trabalha muito a questão de como introduzir o carboidrato. Então, a fruta também vai ter questão de carboidratos em que são digeridos de forma mais rápida, de forma mais lenta, e a gente consegue trabalhar isso durante o dia. Lógico, dependendo se for um atleta, a gente trabalha de uma forma, se for uma pessoa que só pratica atividade física, é outra questão. Então, cita 3 frutas, vamos, 3. Beleza. 3 frutas amigas. Amigas. E 3 frutas colegas. Então, né? vamos lá. Que as a amigas. uva é muito boa, eu acho muito legal. Amigo. Maçã, pera. E abacaxi. Abacaxi é uma boa. Frutas cítricas são legais. Essas são as amigas. E as colegas? As colegas, vamos ver. Então, a gente pode pegar a banana, abacate, coco. E a melancia? Falar que a melancia também é bem... A melancia, ela tem um alto índice glicêmico, né? Então, quer dizer, ela tem bastante quantidade de açúcar que vai ser absorvida de forma rápida. Então, ela pode ser bem-vinda numa alimentação, sim. A gente só precisa ver qual a quantidade e talvez qual o período do dia que a gente vai incrementar esse tipo de alimento. Alan, e o suco de laranja? Tá. Todo mundo adora tomar um suco de laranja, né? Levi chegou de Minas... Que, nossa senhora, tem que ganhar nos 4 quilos de tanta laranjada, porque lá em Minas faz laranjada, certo, né? Não é suco de laranja. Aqui, na cidade grande, a gente aprende que é suco de laranja, né? A fruta mesmo. Lá a gente mistura com açúcar e água, e fica laranjada. Perfeito. 280 calorias cada copo de suco de laranja que a gente ganha? Então, isso que a gente tem que ver também, né? Às vezes a gente tem que ver muito a questão da qualidade, não muito a questão da quantidade. Porque às vezes a gente... você queima, né? Se você vai utilizar, mas imagina assim, para fazer um suco de laranja, não é que o suco de laranja em si seja ruim, mas a gente tem que ver que para preparar um suco, você não utiliza uma porção da laranja, que seria uma unidade. Você usa 2, 3, 4, vai saber. Isso eu tô falando, já vira 280. Exatamente. Então, às vezes, uma coisa que era para ter 70 calorias, você aumenta. Então, ela pode ser introduzida? Pode, mas a gente não precisa utilizar 4 laranjas para fazer um suco. A gente pode pegar aquela porção que a gente tem da laranja, misturar com água, talvez utilizar um adoçante, e a gente consegue fazer um suquinho ali pra gente. Ai, meu Deus. Tá tudo, tem que ter um médico. Por isso que eu quero suas redes sociais. Alan, adorei você. Venha mais vezes, por favor, para orientar e explicar, por exemplo. Depois traz pra gente as sementes, as castanhas, para explicar a próxima pauta também. Muito legal. Né? Porque todo mundo também vai comer castanha e come 10, né? Aí também já não pode, que eu sei. Ver, né? Mas vamos lá. Então, a minha rede social, o Instagram é Alan D de dado Nicolau. O Facebook é Alan Nicolau. O site é clinicarafaelferreira.com ou salutemnutrição.com.br. Cuidando de todos os atletas e nós normais, né? Obrigada, Imagina, viu, o prazer querida? foi meu. Bom ter você aqui. Estou te esperando para a próxima pauta, hein? Pra gente aprender tudo contigo. Combinado? Combinado, vou retornar. Vem comigo, Brasil. Tá sonhando aí com a casa própria? O momento é esse, gente. Tá aqui, ó, Reserva Raposo. Tá um sucesso de vendas. Claro, se você tá precisando daquela oportunidade de ouro, tá aqui, ó. Vou apresentar essa oportunidade única que você, olha, vai com certeza sair do aluguel e ainda morar num bairro 100% planejado no Butantã. Você precisa conhecer o Reserva Raposo, gente. Ele é simplesmente o melhor projeto da Minha Casa, Minha Vida do Brasil, viu? Ele fica localizado no quilômetro 18,5 da rodovia Raposo Tavares, no Butantã. Com fácil acesso à Marginal Pinheiros, Rodoanel, Regis Bittencourt, além da proximidade com o metrô, tá? E terminal de ônibus Butantã. Só no Reserva Raposo você terá um bairro planejado e uma infraestrutura maravilhosa, completa, gente, com 6 centros de educação infantil, centro para idosos de dia, unidades básicas de saúde, escola pública, parques, um novo terminal de ônibus e muito mais. São apartamentos de 2 dormitórios com uma vaga de garagem e lazer completo para você e sua família. Churrasqueira, forno de pizza, playground, piscina coberta, salão de festas, brinquedoteca para meninada, quadra esportiva, pet place e muito mais, gente. E tudo isso a partir de R$210 mil. É isso mesmo que você ouviu, R$210 mil. A documentação é grátis para você e você ainda pode usar o seu fundo de garantia. Você gostou? Então visite o mega stand de vendas e conheça os 2 maravilhosos, já estão decorados para você conhecer. Olha só as imagens. Estão lindos, estão?
Gente, está esperando o quê? Vai lá, faça uma visita. Só para lembrar, hein? O Reserva Raposo fica no quilômetro 18,5 da rodovia Raposo Tavares, no Butantã, tá? Para maiores informações, acesse o site reservaraposo.com.br ou ligue 42007000, 42007000. Reserva Raposo, do tamanho dos seus sonhos. Eu vou para o intervalo comercial, você aproveita, vai ligando, depois marca uma visita. E hoje a minha amiga Cláudia Tenório vai estar comigo com um bate-papo para lá de especial, gente. Depois do intervalo comercial. Volto já.